Olá, tá no ar mais um Porto Alegre em Debate. A gente dá seguimento à nossa série Caminhos na Política. No ano em que a Câmara Municipal de Porto Alegre completou 250 anos, a gente quer entender com os 36 vereadores o que motivou cada um deles a entrar aqui no parlamento para representar os porto-alegrenses e mais. A gente também quer ouvi-los sobre o contexto político local e nacional e também saber como motivar mais a população a participar ativamente da política, dessa política partidária. E hoje o nosso convidado é o vereador Adelicel, do Partido dos Trabalhadores, que volta ao parlamento aí mais uma vez. Que bom estar com o senhor aqui de volta à Câmara de Vereadores. O bom é estar aqui na Câmara e na TV Câmara. E também registrar que quando aqui entrei, não havia ainda a TV Câmara, que eu entrei em 97, logo em seguida, na presidência do saudoso Clóvis Hilgenfritz da Silva, então foi instalada a TV Câmara e de lá para cá tivemos toda essa oportunidade de estar mais em contato com a população quando não se pode fazer uma visita ou as pessoas não podem vir aqui. Vereador, ao todo aí, antes de entrar nessa última legislatura agora que está acabando aí já, foram quantos anos de Câmara já? Eu fiz 5 mandatos completos, tá? Agora, portanto, eu estou no 6º mandato, vai ser 1 ano e 2 meses. Para contextualizar, o vereador Adelicel, ele estava como quarto suplente do PT na última eleição, tomou posse no dia 1º, no lugar aí do vereador Marcelo Esgarbosa, que perdeu o mandato por infidelidade partidária por decisão do Tribunal Regional Eleitoral. O vereador entra aí no final desse ano de 2023, tem aí todo o ano de 2024 também pela frente, vai pegar um ano eleitoral na Câmara também. Vamos. Um ano que para a Câmara é bem emblemático, porque muita gente fala que a Câmara não trabalha também nesse ano, mas a ideia é tentar mobilizar os vereadores aí. Olha, eu sempre reneguei essa coisa de que a Câmara não trabalha em ano eleitoral, que a Câmara tem muitos momentos que não trabalha. Eu trabalho permanentemente. Eu fiquei quase 3 anos fora da Câmara, no entanto, a população sempre me procurou para alguma coisa. Ideias, demandas, então eu conheço as autoridades. Eu nunca deixei de fazer algumas coisas, fiquei afastado do prédio aqui do parlamento, mas não da cidade. Eu fiquei no meu escritório, que a minha mulher tem no centro histórico, lugar de fácil acesso, portanto que eu circulava e circulo muito no centro histórico, sempre tive contato com a população e aproveitei esses 3 anos para colocar em dia todas as leituras que eu tinha uma ansiedade por fazê-las, especialmente as questões atinentes a Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Eu fiz uma limpa geral na minha biblioteca, eu tinha muitos livros. Eu fui nos sebos e fui trocando todos aqueles que eu não queria mais por livros que dizem respeito a Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Então, estou hoje focado numa biblioteca ainda mais ampla, mas muito focado nas questões de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Eu faço estudos sobre as ruas de Porto Alegre, editei um livro, Certas Ruas de Porto Alegre. Isso, peguei a pandemia, foi no final de 2019 para o dia 2020, em dezembro, então aí foi um problema. Não pude fazer lançamento, etc e tal. Concluí agora um livro, umas 200 páginas, todas as ruas que o vereador João Carlos Nedel, que esteve 24 anos aqui na Câmara, e ele foi o vereador que mais nominou vias públicas de Porto Alegre. Eu fiz todo o levantamento com os documentos que ele me passou, o nome da rua, o CEP, o bairro atualizado. Eu quero insistir contigo e com os telespectadores, a atualização dos bairros. Em 2016, nós criamos na Câmara Municipal uma lei horrorosa sobre a distribuição de bairros, porque eles são muito picotados, então há muita confusão sobre a que bairro pertence tal rua, né? Então eu fiz toda a atualização, o que deve ser colocado na placa e um pequeno resumo de quem é a pessoa homenageada ou o episódio que é homenageado. E eu estou fazendo um levantamento de todas as ruas de Porto Alegre. Eu passo todos os meus estudos para a empresa Imob, que é essa empresa que ganhou a licitação aqui em Porto Alegre, que está colocando as placas novas nas ruas. Nós temos encontrado muitos erros, eu tenho anotado as ruas que têm equívocos. Vou citar um exemplo emblemático. A rua Landel de Moura. A rua Landel de Moura, na Tristeza, não faz homenagem ao padre, ao nosso grande descobridor.
ao irmão dele, o Ricardo Landel de Moura, que foi um importante farmacêutico da cidade. Roberto Landel de Moura, o descobridor, o padre, foi homenageado com uma rua lá na Hípica pela vereadora Clênia Maranhão. Nós temos também o vereador Roberto Landel de Moura, homenageado na Zona Sul, e tem mais uma pessoa também chamada Landel de Moura, são 4 Landel de Moura. E o grande problema de Porto Alegre são as duplicatas de nomes. Não apenas porque você fala na Avenida Porto Alegre, na Medianeira, e a Rua Porto Alegre, na Lomba do Pinheiro, mas tem ruas que têm o mesmo nome. São várias. Eu já listei 37 até agora, duplicatas. Deve ter outro tanto, vai chegar perto de 100. Isso é uma confusão. Eu quero ir na Conde de Porto Alegre, na praça ou na rua? Entendeu? Então há uma confusão muito grande. E outra coisa, as intersecções nas ruas. A Avenida Guaíba tem 4 intersecções. Então a Avenida Guaíba termina, aí passa um outro pedaço, continua a Avenida Guaíba de novo e de novo. E também essa questão das mãos que se chocam. A rua Carl von Koselleritz homenageia esse grande escritor teuto-brasileiro, ilustre jornalista dessa terra, perseguido pelo Júlio de Castilhos. Começa na Benjamin Constant, vai indo em direção ali a 24 de outubro, só que da 24 de outubro a Koselleritz tem outra mão. Então a Dona Leonor é assim também. Então é uma confusão. Então eu estou estudando muito a questão das ruas, dos logradouros. Vai sair esse livro com o vereador João Carlos Nedel. Eu espero que ainda antes do Natal a gente faça um lançamento. Vamos divulgar aqui para os vereadores, porque também é um vereador muito bem quisto aqui na Casa do Povo. E eu tenho esse outro livro que é um estudo, quero colocar fotografias antigas. Só sobre isso, antes desse outro livro, porque fiquei pensando sobre essa questão das ruas, tá? Informalmente a gente conversa, eu converso com os meus amigos aqui e a gente às vezes se confunde, porque até o próprio correio muitas vezes entrega a correspondência e ali o bairro está diferente. Em muitas correspondências a gente vê a diferença. O que o senhor acredita? Ao que, né? A esses erros? É falta de organização de alguém? O problema grave de Porto Alegre, que é desdito por alguns planejadores, é o planejamento urbano de Porto Alegre. O plano de melhoramento de 1914 foi um grande plano feito durante a gestão de então, pelo engenheiro arquiteto. Na verdade, na época se formava em engenharia e arquitetura, era possível, esse cara se formou fora de Porto Alegre, por óbvio. João Moreira Maciel, ele dá nome a essa rua da beira do Guaíba, ali do Cais. João Moreira Maciel, uma pequeníssima equipe, no governo José Montauri, fez o grande plano de melhoramentos, coisas que na década de 70, algumas coisas foram efetivadas. Veja que de 1914, o primeiro plano diretor é de 1959. Houve uma tentativa anterior, o plano Gladosh, de 43, que não surtiu efeito. 59, o plano diretor, daí vem o 79, que é o plano urbano e ambiental, e depois em 79, 2009 e agora está para vir a reformulação do plano diretor. O problema de Porto Alegre tem muito a ver com planejamento. Qual é a cidade que se quer? Porto Alegre teima, desde 59, em segmentar a cidade. Em 59 está dito claramente, o 4º distrito é industrial e Porto Seco. Gente, já em 59, algumas indústrias estavam migrando para Cachoeirinha e Gravataí. 79, muitas empresas já tinham migrado para Cachoeirinha e Gravataí. Eu me lembro da organização dos sindicatos metalúrgicos, participei da oposição sindical, a gente ia fazer reuniões em Gravataí, Cachoeirinha e aqui, porque os metalúrgicos estavam fundamentalmente nessas 3 cidades. Então, há uma contradição com aquilo que em 1961 a Jane Jacobs escreveu um livro chamado Morte e Vida nas Grandes Cidades. Ela defende uma cidade miscigenada. Não sei se vocês se lembram, nós tivemos uma polêmica aqui sobre o Pontal do Estaleiro. Sim. Foi um massacre. Primeiro lugar, porque aquele espaço estava
como um espaço comercial. O Fogaça chegou a fazer um plebiscito, que todo mundo achou uma maravilha, fez um escândalo, 2% de pessoas apenas votaram e votaram para manter comercial. Eu dizia que era misto. Eu travei uma grande discussão na bancada do PT e fui derrotado. Eu votei com a bancada, junto, portanto, da decisão popular equivocada, de que se mantivesse comercial, mas eu fiz uma declaração de voto. Está publicado num livro meu sobre o urbanismo de Porto Alegre. Eu faço questão de quando em quando dizer, eu fiz essa declaração. Eu dizia que nós estaríamos errando como erramos. Foi corrigido por vias tortas, porque agora tem um hotel. Agora tem um hotel, portanto, tem vida noturna lá por causa do hotel. Mas em 2009 nós votamos uma lei aqui, mas quando tem time de futebol no meio, você aprova quase tudo. Que lá do lado do Internacional poderia ter construções multiuso. Veja que no centro histórico de Porto Alegre, na Rua Andrade Neves, 90, edifício Condor, nós temos lá escritórios e moradia. Aquele prédio bem da esquina da Borges de Medeiros com a Salgado Filho, que é de 1943, ainda existe a duplicidade, habitação e comércio. Tem mais. No prédio mais alto da nossa cidade, que é o Santa Cruz, que tem 36 andares, tem maioria comércio, mas tem moradia também. Então, já nas edificações é positivo você ter comércio, serviços e moradia. Nas cidades, as cidades vivas, dinâmicas, elas são miscigenadas. E nesse segundo livro que o senhor falou das fotografias, a gente vai poder ver um pouco mais desses prédios? Sim, a minha ideia é isso. Portanto, eu vou ter que fazer um projeto de busca de incentivo. Isso é caríssimo. Não? O José Francisco Alves acabou de publicar, nos 250 anos da capital, um livro sobre os monumentos. Com todo o incentivo que ele recebeu, ele estava cobrando R$250. Então, um livro desses, eu não quero fazer luxuoso, eu quero fazer mais popular, mas terá um custo por causa das fotografias e por causa do volume de ruas. Eu sei que até lá, no ano que vem, ou daqui a 2 anos, não vão estar todas as ruas, porque hoje eu pesquisei cedíssimo de manhã 3 ruas. Vou dar 2. Rua Jerusalém e Rua Palestina. Nós estamos num conflito, mas as pessoas dizem, e por que é o nome dessas ruas? Essas ruas estão no bairro Bom Jesus. Lá tem vários nomes que falam de santos e de locais históricos, tanto para o cristianismo como para o islamismo e o judaísmo. Porque Jerusalém é uma cidade dessas 3 religiões, apesar do conflito que está havendo. Não é uma denominação por lei. Aqui não tem nenhum registro na Câmara por denominação de lei. Elas são pelo uso. Então, como esses nomes foram bastante nessa área religiosa, etc. e tal, provavelmente alguém propôs e elas se tornaram com esse nome pelo uso. Então, nós temos a Rua Jerusalém e a Rua Palestina, no bairro Bom Jesus. O nome também já é Bom Jesus. Mas nós temos ruas em Porto Alegre que você não sabe o que é. A Rua 16 de Julho, no bairro São João. Uma das placas não diz nada e a outra placa diz que é Dia do Comércio. Não, não é Dia do Comércio. Essa rua é ou dos fins dos anos 30 ou início dos anos 40. O Dia do Comércio só é instituído na década de 50. Então não é verdade. Acho que a gente precisa dar uma organizada aí, tá? Então o que seria? Tem 2 possibilidades. O dia da oficialização da Constituição de 34, que é 16 de julho, a Constituição polaca, ou, pode ser também, 16 de julho de 44, quando os pracinhas brasileiros desceram na Itália. Mas não há nenhum registro certo. Como confirmar isso? Não tem. É o seguinte, eu e o professor Cristiano Freta, que é morador de lá, assim como o professor Fischer,
a gente já deu uma pesquisada, não achou nada. O Frederico Bartz, que é o pesquisador dos caminhos operários, ele também já andou pesquisando comigo e nós não temos certeza. Uma coisa a gente sabe, não é o dia do comerciante. Isso nós também temos certo. Então a placa que está lá está errada. Vereador, a gente pode ver, né, nesse seu retrospecto aí, o quanto o senhor, enquanto não estava na Câmara, pôde trabalhar e tem trabalhado, Sim. né? Eu acho que a gente vê aí como dá para fazer política sem estar aqui dentro. Sim, sim. Quando é que o senhor se deu conta e pensou o seguinte: eu acho que eu posso ser um vereador e ajudar a cidade também sendo vereador? Já como vereador, eu tenho uma postura que vocês talvez já tenham visto aqui. Eu sou um vereador da cidade. Eu não trabalho com nichos. Eu sou um vereador da cidadania. Sempre fui. E havia um momento que eu não tinha pensado em ser candidato a vereador. Eu, como era dirigente partidário desde os anos 80, e ajudei a organizar o meu partido em todos os municípios do interior do Rio Grande do Sul, tu me pergunta, qualquer lugar eu fui. Um dirigente partidário Dirigente partidário histórico do PT. Sim. Né? E aí, por algumas razões, alguns amigos me pressionaram em 96 que eu tinha que concorrer a vereador. O PT estava no governo, estava bem. Dizia, mas eu quero ser deputado estadual, viajo esse estado, conheço a história do Rio Grande do Sul, etc. Me elegi vereador. Comecei a ser vereador e vi a importância do vereador. Eu não quero saber de ser deputado estadual, federal, senador. Meu negócio é ser vereador. Né? Prefeito também podia ser, porque sempre é bom. Mas eu conheço Porto Alegre. Eu sei da vivência de Porto Alegre. Então, eu sei os problemas que tem a cidade. Hoje, eu vejo que Porto Alegre tem algumas coisas no seu DNA que atrapalham. Todo mundo nos últimos dias se queixa da limpeza urbana, a sujeira que está colocada por Porto Alegre. Não apenas porque as empresas de container deram errado, essa nova está dando errado tanto quanto a anterior. É que em 1820, quando Saint-Hilaire esteve 40 dias em Porto Alegre, no inverno, ele elogiou muito Porto Alegre e seu povo, mas ele fez uma ressalva, qual seja, Porto Alegre é uma cidade suja, muito suja. Ele criticou duramente a sujeira de Porto Alegre. Outros vieram para cá e criticaram Porto Alegre por outras razões, mas todo mundo sempre falou que Porto Alegre é uma cidade suja. Né? Isso mudou em alguns momentos. Chegou até a ter uma... Hoje a gente chamaria uns memes, né? Na época não tinha essas figuras. É que a gente começou a pintar os meio-fio, né? É mais bonito ter meio-fio pintado. Quando o Brasil tinha a Copa, pintava de verde e amarelo. Eu me lembro disso. Quando o Inter era vermelho e branco, o Grêmio azul e branco, enfim. Cidade bonita tem que ser pintada. Hoje nós estamos começando a ter alguns painéis com grafite lindíssimos. Aquele homenageando o Lutzenberger é de uma beleza incrível, magnífico. Mas tem vários outros que podia citar. Mas Porto Alegre tem esses problemas. Porto Alegre tinha um lixão. Ali na frente, onde hoje está ali o chalé da Praça 15, aquele prédio que está ali é de 1911, tinha um lixão. Na frente da igreja Nossa Senhora, agora é Basílica Nossa Senhora das Dores, tinha um lixão. Eu nem vou falar aqui, na televisão, o nome que tinha o Largo dos Medeiros. Tá? Também começa com M. Tá? Horrível, horrível. A imundície, em alguns momentos, no centro de Porto Alegre, era incrível. Os becos imundos, sujos. Tem uma discussão sobre a questão da higienização de Porto Alegre, uma certa gentrificação. Estou de acordo com isso. Mas também não é só isso. É que Porto Alegre era um troço de doer. Ou se fazia um trabalho de organização, de esgotamento cloacal, etc. Então, nunca viraria uma cidade. O senhor está falando de uma realidade mesmo, muito Sim. perto da população, porque o vereador é aquele que representa, né, a população. Hoje, olhando para o parlamento que nós temos aqui, que a gente pode ver que, em termos de diversidade, melhorou bastante, ainda precisa melhorar mais. O senhor acha que muitos dos seus colegas ainda estão longe de Porto Alegre e não conseguem discutir a cidade como os olhos que a gente está vendo de perto, assim? Eu disse esses dias, acho que eu te falei ali no plenário, falei, isso aqui é o Conselho de Segurança da ONU ou é a Câmara de Vereadores? Gente, parecia que era o Conselho de Segurança da ONU discutindo
a guerra de Bósnia e Herzegovina, lá atrás. Não? Gente, o parlamento municipal, quem quer ser vereador, ele tem que ser o grande articulador das coisas da cidade, fiscalizar a administração pública e levantar os problemas que tem e estar com a população. Problemas do Rio Grande do Sul, seja deputado estadual, vai para a Praça da Matriz. Eu moro perto ali, mas não, eu prefiro descer aqui e ser vereador. Ou vai para Brasília, discutir os grandes temas nacionais. Levantam temas aqui, eu digo, mas isso é um tema federal, não é municipal. Então nós temos que discutir questões municipais. Então eu fico feliz que a CUTAB, que é a comissão que eu vou participar, a última vez que eu tive aqui 4 anos, eu participei da Comissão de Justiça. CCJ. Na primeira vez que eu vim aqui, eu participei da CEFOR. Eu não pedi para ser presidente da CEFOR, acabei sendo presidente da CEFOR no primeiro ano que eu tive aqui, em 97. Tá? Aprendi muito também sobre orçamento. Hoje nós temos poucas pessoas que têm domínio de orçamento. Tirando aqui o Ferronato, talvez mais um ou dois, e eu posso dizer que é um assunto que eu conheço porque aprendi na marra. Poucos dominam o orçamento. A questão urbanística. Não adianta você ser um profissional da área, um engenheiro, arquiteto. Tu tem que ser um sujeito que se mete nas coisas da cidade. Então, o urbanismo, ele é fundamental. Eu vou dedicar esse mandato muito, o guarda-chuva do meu mandato é a questão urbana. Tanto que eu trouxe para me auxiliar aqui um arquiteto, que já foi secretário de obras do município, já foi diretor do DAIA e foi do DENIT, que é o arquiteto Francisco Torman. Tá? Trouxe para articular a governança do meu gabinete, a chefia, o ex-chefe de gabinete do vereador Copítico, Celso Toscano Paz. Tá? Ou seja, eu estou disposto a fazer um mandato muito voltado para o cotidiano da cidade com qualificação. Eu sempre fazia alguma espécie de conselho do meu mandato e dessa vez eu vou formalizar um conselho do mandato, pessoas externas ao mandato. E vou reunir no mínimo uma vez por mês, dialogando com essas pessoas. E vou fazer setoriais. Eu vou fazer reuniões, às vezes presenciais e outras tantas agora com a facilidade que tem pela internet. Porque imagina o seguinte, como é que eu vou convidar uma advogada da Restinga, que estudou comigo, para a gente discutir, por exemplo, questões de família, o direito das mulheres, a questão de alimentação. Ela tem uma criança pequena ainda, via para o centro, então eu faço online. Tá? Então eu vou trabalhar a questão do idoso. Eu vou ter que fazer muitas reuniões online. As pessoas de 60 a mais, que já são consideradas pessoas idosas, o novo estatuto do idoso agora é Estatuto da Pessoa Idosa. E nessa legislação agora nós temos o super idoso que é acima de 80 anos. Tá? A gente vê os diferentes mandatos, o quanto também a cada mandato há obviamente, uma experiência a mais. O senhor acredita que desde 97 para cá a gente tem visto o ser vereador, né? Porque a gente não tem uma faculdade para ser vereador, se aprende sendo, né, vereador. Esses valores, eles são muito diferentes para cada um? Ou são fases também, daqui a pouco, de evolução? Eu acho que o parlamento tem mudado muito. Tá? Eu não tenho nenhuma autorização, porque eu não sou um historiador, de dizer que na década de 80, quando o Glênio Pérez estava aqui, quando estava fulano de tal aqui, era melhor, era mais qualificado, ou no passado mais remoto, porque estava aqui o ex-governador Alceu Colares. Mas eu sei que tivemos alguns momentos exponenciais na Câmara de Vereadores. Teve um momento que a gente teve a volta aqui, Jair Soares, que já tinha sido ministro, Ibsen Pinheiro, que tinha sido presidente da Câmara Federal, voltou e foi vereador. Tá? Essas coisas têm que ser levadas em conta. O Guilherme Socias Vilela foi prefeito, ele voltou aqui para ser vereador. E se eu fizer uma análise da cidade, eu vejo as barbaridades que se falam sobre os governos de Porto Alegre. A esquerda, da qual eu me incluo, põe todos os governos da ditadura no mesmo saco. Isso está errado.
Célio Marques Fernandes era um medíocre, prefeito medíocre. Ele atropelou a legislação, ele tirou aqui o que era o vereador que assumiu no lugar quando foi tirado o governo eleito ao PDT, Paulo Renato, que era o delegado, que era o pai do ministro do FHC, o Paulo Renato, também já faleceu. E o Telmo Thomson Flores, que é tido por muita gente, o grande engenheiro, fez 6 viadutos, que Porto Alegre não teria evoluído. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Ele botou abaixo o grosso do nosso patrimônio histórico e cultural. Ele só não botou abaixo o mercado público por causa do Walter Galvani no Correio do Povo. Ele não botou abaixo a casa, o edifício Eli, ali onde tem a curva da Conceição, porque outros disseram, mas você não precisa fazer uma curva. Ele botou abaixo a terceira PE, onde hoje é a Praça Raul Pila, ali perto de Santa Casa, para fazer o viaduto Loureiro. Tinha que fazer, podia fazer de outra maneira. Não, ele botou abaixo aquele prédio histórico. Mas eu nem vou falar outros tantos. E ele ia resolver todos os problemas de circulação em Porto Alegre, com os viadutos. Eis que ele sai do governo, é indicado Guilherme Socias Vilela, também pelo regime militar. Só que o que o Vilela fez? Ele fez os corredores de ônibus, que resolveu significativamente o problema de circulação. Total? Não, mas melhorou 500 vezes. Guilherme Socias Vilela não botou abaixo nenhum patrimônio histórico e fez o Marinha do Brasil, o Harmonia, que agora esculhambaram, fez o Mascarenhas de Moraes e fez o Parcão. E fez a Procempa, uma empresa pública. Então são 2 governos completamente diferentes. Depois veio o Colares, que foi apenas... veio o DIB, né? Veio o Colares, que foi um governo menor, de 3 anos, pegou uma crise econômica grande, porque nós não tínhamos feito ainda a reforma tributária, que foi de 88. Ele é um azarado, né? Porque ele pegou o fim, daí mudou a reforma tributária, que aí o município melhorou. Quando ele entrou no Estado, ele pegou o Estado falido, do Jair e do Simon. Então o Colares teve muito azar também. Nós vamos ter que reconhecer isso, né? Depois vieram as 4 administrações do PT, que fez essa questão do orçamento participativo, fez uma cidade mais inclusiva, enfim, para as pessoas, com esses asfaltos nas periferias, as escolas, enfim. Depois vieram os outros governos mais recentes. Tá? E então nós temos que fazer uma análise dos governos. Não dá para fazer 880. Que nenhum governo faz tudo errado. Nenhum governo faz tudo certo. Não. Por exemplo, autocrítica. Os nossos governos, tais quais os outros governos de centro ou centro-direita, têm uma dificuldade sobre a questão habitacional. A maioria faz casinha para pobre. As casinhas que o governo meu fez no Timbaúva é uma vergonha. Péssima qualidade. Mas nós, hoje, no governo federal, fazendo Minha Casa Minha Vida, aprendemos que dá para fazer edificações, dá para fazer coisas melhores e tem um plano mais sustentável. E como é que o legislativo pode ajudar aí? Porque em termos de atribuição, tá, vereador? No sentido de, se fala muito que os vereadores fazem muitas leis e é uma quantidade de leis que depois não se encontra mais onde elas estão. Como é que o senhor analisa essa Eu acho que se faz um monte de leis inúteis. Eu quero aqui fazer uma homenagem ao saudoso João Antônio Dib. O Dib, podia discordar dele, mas ele tinha uma sabedoria incrível quando ele dizia: uma lei tem que ser clara, concisa e precisa. Nós fizemos leis aqui, que é um calhamaço de palpites, que não adianta de absolutamente nada. Nós aprovamos, aqui eu tenho uma mania assim, nós temos já dia disso, dia daquilo, daí vem um vereador, ele põe a semana, não sei, que já tem um dia, ele inventa uma semana. Aí vem o outro, ele coloca o mês. Gente, não é para isso que nós estamos aqui. A questão do orçamento. Eu tomei como um pressuposto, nos meus últimos anos de mandato, não emendar a lei orgânica orçamentária. Estou revendo um pouco a partir de uma reunião que eu fiz com a própria prefeitura, com uma secretaria, que é no caso da cultura, que eu acho que algumas coisas estão mal postas, talvez eu vá ter que fazer alguma emenda este ano e vou explicar que
que eu não fazia, talvez farei esse ano. Mas tudo tem que ser discutido, tu não pode ter uma política 880. Não? E aqui não é para tu propor o tempo inteiro moção A, B, C ou D. Tu quer, às vezes, mobilizar a população, vale muito mais fazer um abaixo-assinado de massa na rua. Eu estou passando um abaixo-assinado para que a prefeitura, no ano de 2004, dê um cheque livro, um vale-livro para os professores e para os alunos, como tem em São Leopoldo, como tem em Passo Fundo. Eu fui na feira de São Leopoldo, impressionante. Eu gostaria de ter ido em Passo Fundo. A gurizada comprando o livro com 50 pila que a prefeitura deu. É muito importante isso. Então, nas emendas que nós temos agora, emenda impositiva, eu cheguei aqui, ainda pego essa possibilidade. Eu não vou dar 20 pila, 30 mil para a entidade. Eu peguei os programas da saúde, chamei o subsecretário César Susba, junto com o Giovanni, e disse assim, quais são as necessidades imperiosas? Eu tenho um pouco de interesse, eu vejo que a Zona Norte tem problemas, ali na Cruzeiro tem problemas, eles me indicaram. Mas, Adelino, nós precisaríamos 100 camas para o HPS, e não temos nenhuma emenda, ninguém quer botar. Falei, põe a minha emenda. Ah, porque o materno-infantil precisa, ninguém fez. Põe uma emenda minha. Eu não faço jogo com as emendas parlamentares, porque eu acho que não devia ter emenda parlamentar. Eu fui contra a emenda parlamentar. Mas tem, eu vou usar, mas vou usar em consonância com programas que têm sentido. O grosso das minhas emendas serão para a cultura, que a cultura tem um orçamento ridículo. Cada vez não aumenta. Não aumenta. Então, eu fiz uma reunião com o secretário de Cultura e com o Sérgio do livro, e com o pessoal da... Não, vamos botar nos programas que tem. É mais fácil de executar, não tem problema, não é para a entidade A, B, C ou D, que depois, pois é, dei para ti, tu vai fazer campanha para mim. Eu faço... Eu, em certo sentido, vou dizer, eu estou tempo nessa questão da política, mas eu talvez não seja um bom candidato para fazer campanha. Tá? Mas essa vez eu vou pedir votos. Por quê? Eu vi que eu fiquei fora um tempo por não ter... Porque as pessoas achavam que eu estava eleito. Isso é uma bobagem também. Cada eleição tem uma mania. A última, as pessoas disseram, não, esse cara aqui está eleito, mas agora eu vou votar. Em jovem, votar... Tem que ter negro, tem que ter a questão da luta contra a homofobia, tem que ter. A diversidade que você falou é muito importante. Eu louvo isso. Agora, eu sou um cara que peleio. Por que você não gosta de fazer campanha? Eu acho que às vezes é complicado. Eu gosto de fazer. E eu estou dizendo para vocês aqui agora, eu vou fazer muita campanha. Porque é uma forma de eu chegar mais e mais junto à população. E digo mais. Nesse período também é um bom momento, às vezes, para fazer alguns debates. E eu pretendo fazer isso, porque eu quero mostrar para as pessoas que tem vereador que representa o conjunto da população. Eu, ao estudar a formação histórico-cultural de Porto Alegre, eu me dei conta que Porto Alegre é mais negra que a açoriana. Não é porque os 60 casais açorianos chegaram aqui, que são tidos como os fundadores, que as pessoas se esquecem que antes de 1752, quando chegaram os 60 casais, ficaram jogados aqui 20 anos, que Porto Alegre foi fundado em 72, 1772. Antes deles, teve aqui um cara chamado Jerônimo de Ornelas, que não era açoriano, era da Ilha de Madeira, e ele tinha mais de 100 pessoas com ele. Portanto, já 20 anos depois, ele devia ter 300, 400 pessoas que não eram açorianas. Então, tinha portugueses, tinha espanhóis, tinha outros que vieram para cá, e os 60 açorianos foram importantes. Tanto que a gente vê aqui na Cidade Baixa a cara açoriana, né? Você vê a Travessa Venezianos, você vê a João Alfredo, etc e tal. Vê casas aqui, por exemplo, no Centro Histórico, essa parte de baixo aqui, como é a Fernando Machado, a Demétrio, tem muitas casas, é a cara de Portugal. Mas, em 1814, o censo de 1814 deu que nós tínhamos 41% de negros em Porto Alegre. Quase a metade da população. Isso é censo, isso não é mentira, isso é verdadeiro.
Então a gente tem que estudar um pouco a formação. Eu escrevi um artigo sobre isso, agora a revista do clube mais antigo de negros do Brasil chama-se Floresta Aurora, Gaúcho. Isso. A revista que saiu agora tem um artigo meu, Porto Alegre multiétnica. Tá? Alemã, italiana, açoriana e negra. E negra. São as 4 grandes etnias. Por que não os povos originários? Não havia tantos indígenas em Porto Alegre. Isso é uma coisa que me matuta demais. Não há estudos, há relatos que encontraram não sei o quê, então tem a questão ali no Passo da Areia. Isso é verdade, tanto que a gente tem a lenda da Obirici. Ah, tem resquício na Lomba do Pinheiro? Tem resquício no Lami? Tem. Agora é o seguinte, creio que, pela questão do vento da lagoa, me parece que os povos indígenas, eles foram mais pela várzea do Gravataí. Não é, por que se chama Aldeia dos Anjos? Porque tinham indígenas. E também há um apagamento dos indígenas no Rio Grande do Sul. Em Caxias do Sul, qual é o nome original de Caxias do Sul? Campo dos Bugres. Bugres é esse nome de índio, de indígena. Um livro publicado com dinheiro público da prefeitura de Caxias do Sul sobre ruas. O sujeito coloca os nomes de Caxias do Sul, só que ele não coloca o primeiro nome, que é Campo dos Bugres. Isso é claramente um apagamento. Como também não se discute por que a colônia africana. Todo mundo, porque a colônia africana, no bairro Rio Branco, etc. Mas é um milagre assim que os negros vêm para Porto Alegre no fim das charqueadas, em Pelotas, Rio Grande, vem para cá e todo mundo cai na colônia africana. Tem um estudo feito pelo Protásio e pelo André, que são de religiões de matriz, um livro denso, já discuti com eles, estou lendo o livro. Eles chegam a afirmar que, na verdade, era um campo de concentração. Nossa. Eu não vou dizer que era um campo de concentração como a gente tem na cabeça dos judeus, mas não pode ser, entende, que todos os negros venham só para um canto da cidade. Vereador, o senhor está falando de várias Porto Alegres aí, e o senhor falou também em diálogo, até falou do DIB também, de um campo oposto ao seu, né, ideológico, e até da prefeitura. Em um parlamento como esse, que a gente tem diferentes vereadores, dá para fazer amigos aqui nessa política? Sim. A gente tem que entender que uma é a questão política partidária, que é o embate ideológico, né? Mas somos seres humanos. Eu sou kantiano de origem. Para mim, Kant, quando diz que a gente tem que respeitar a pessoa pelo simples fato de ser um ser humano, eu tenho isso como um princípio kantiano. Tanto que eu virei amigo do DIB aqui dentro, fiz grandes diálogos com o DIB aqui dentro. Por incrível que pareça, em sentidos opostos, brigamos muitas vezes com o Pedro Américo Leal. No entanto, tivemos grandes relações. A Mônica, quando foi presidente aqui, teve uma boa relação conosco. Inclusive, até aproveitar só tomando uma aguinha aí para aliviar um pouco. Até na tribuna a gente pode ouvir nessas semanas agora, até o pessoal do PL falando sobre esse diálogo também, de construir projetos junto até da CUTAB também. Sim, a gente tem que dialogar. O parlamento tem esse nome porque se parla, se fala. Se não é para estar no parlamento para dialogar e falar, eu não vou estar no parlamento, né? Vou estar no sindicato, vou estar em outro lugar. E o senhor falou desse diálogo com a prefeitura também, né, vereador? Analisando o governo Melo que a gente tem aqui, o senhor ficou de fora da Câmara, mas sempre atuante, sempre muito perto, né, dos interesses da cidade. Como é que está o governo Melo? Eu tinha uma expectativa maior. O Melo teve uma experiência como vereador interessante. Ele foi presidente da Câmara, eu fui vice-presidente da Câmara, nós fizemos um grande diálogo e publicamos um livro sobre Porto Alegre.
fizemos um diálogo com Curitiba. Eu brinco com o Melo, digo, Melo, e o IPUC Porto Alegrense? Porque a gente tinha a ideia de que a gente deveria ter um Instituto de Planejamento de Porto Alegre, um IPA. Porque em Curitiba tem o IPUC, que foi a grande ideia do Lerner, né? Então eu tiro a minha casquinha toda vez que encontro o prefeito Melo. Eu tenho essa liberdade de dizer essas coisas para ele. Eu acho que é um erro, porque o Melo devia ter feito uma reformulação do que o Marquesan fez. O Marquesan desestruturou a máquina de Porto Alegre e o Melo não fez esse enfrentamento ainda. Deveria fazer. Eu acho que é um governo que é muito plural. Plural demais. Tem todo mundo no governo. Isso não pode dar muito certo. Tá? E acho que tem algumas ilusões. Eu sou um sujeito muito dedicado à questão da ciência e tecnologia. O CEITEC, do governo federal Lomba do Pinheiro, foi articulado quando eu era da SMIC, pelo Adão Vilaverde, que era secretário do Estado, nós fomos a Brasília e eu negociei a mudança da escola de lá para que o CEITEC fosse feito lá, porque é o lugar mais firme, aquele morro, que não pode ter nenhuma sacudidinha no CEITEC, porque são salas limpas. Eu sempre defendi e trabalhei muito a questão da ciência e tecnologia, porque na minha época isso era da pasta da SMIC, assim como o turismo era tudo, era da SMIC. Eu fui secretário. Eu digo isso porque houve uma ilusão vendida no ano passado. Este ano, eu estava fora da Câmara e uma jornalista de um grande órgão de imprensa me premiou com uma nota dizendo que eu estava rançoso por criticar o South Summit. Gente, o South Summit é um evento de negócios apenas. Ah, foi no Porto, veio bastante gente, 20 mil... Não, em primeiro lugar, não teve 20 mil pessoas, isso é mentira. Mas as pessoas vinham aqui e iam embora em seguida. Nós fazíamos o FISEL, o Fórum Internacional de Software Livre na PUC, com 20, 30 mil pessoas. Aquela gurizada, os nerds e tudo, tomavam conta da PUC. O Campus Party de Brasília tinha 60 mil pessoas no estádio, não sei qual é o time lá de Brasília, no estádio deles lá. O South Summit reuniu só uma elite e a prefeitura botou um monte de dinheiro. Eu acho que está errado. O Luiz Carlos esteve há dias aqui na Câmara, assim que eu entrei, e eu vou procurá-lo, que é o nosso secretário de inovação, ele vem da universidade, vai dizer, gente, vocês estão vendendo ilusão. Depois desse negócio, como eu recebi uma espinafrada pela imprensa, eu fui estudar todas as universidades do Rio Grande do Sul, da URGS até a UERGS, e descobri coisas incríveis. As universidades não sabem se vender. Uma das universidades top do Rio Grande do Sul, além da URGS, sabe qual é que é? Pelotas. A UFPEL é suprassumo de certas pesquisas. E, para minha surpresa, até a UERGS, que é pequenininha, a Universidade Estadual, tem algumas pesquisas na agroecologia de dar de 10 a 0. Fui surpreendido também pelo Instituto Federal de Educação de Bento, porque eu já tinha estudado, porque eu escrevi em fevereiro, março, um livro chamado Escravidão Contemporânea, o caso da Serra Gaúcha. Peguei o caso do trabalho análogo à escravidão, que um procurador federal disse que era escravidão contemporânea, o que eu concordo. Eu tenho feito alguns lançamentos aqui, inclusive no interior, Caxias do Sul, no Aba Prata e outros lugares, Butiá, onde eu tenho discutido essa questão. O Instituto Federal de Bento fornece todos os técnicos agrícolas para o vinho, para a cadeia da uva e do vinho, todos os enólogos. Então esse papo que veio de um empresário da região dizendo porque nós, entende? Nós isso, nós aquilo, porque nós descobrimos o terroir na campanha, isso foi Embrapa. E eu fiz um levantamento de que foi o Júlio de Castilhos, um ano antes de morrer, 1902, ele começou a fornecer as primeiras videiras. Era
Não tinha essas viníferas finíssimas. De lá começa uma ajuda do governo federal. Em 1910, a estrada de ferro de Montenegro a Santa Teresa, passou por Cantilo de Bento, foi feita pelo governo castilhista, borgista. No caso foi Carlos Barbosa, que foi o único dos 4 anos que Carlos Barbosa, tanto que tem uma cidade chamada Carlos Barbosa. Então, esse pessoal da Serra é mal agradecido. A Embrapa, com dinheiro federal, faz pesquisas incríveis. Põe qualquer Salt Summit, Gramado Summit no saco, entendeu? E se querem fazer alguma coisa de massa, faça um campus party. Eu reuni agora com uma entidade, tem sede em Brasília, Campo Grande, Rio de Janeiro, e está no campus, no Tecnopuc de Viamão. Dia 30 eles vêm aqui, estou pedindo uma reunião com o prefeito. Hidrogênio verde. Sim, super Um esgoto, importante. vão produzir hidrogênio. Fui procurado por um outro pessoal, o Francisco Torma, que é meu assessor, é amigo, foi colega de aula do sujeito da FURG. Eles têm o propósito de plantar carinata no Rio Grande do Sul. Eles são os caras que descobriram que a granola dava um grande óleo combustível. A carinata é muito melhor. É óleo combustível para avião. Então nós queremos discutir alta tecnologia. Então eu estou interessado em alta tecnologia, mas eu estou contra a badalação. Vereador, o senhor falou de governo federal, falou um pouco sobre a prefeitura. Olhando para a cidade, claro, não podendo deixar de olhar para o Brasil, o governo federal, o senhor falou que o governo Mello é muito plural, né? Isso até certo ponto é um problema. Exageradamente plural. O governo federal não está nesse caminho também? Perigosamente nesse caminho. Mas eu digo o seguinte, o Mello não está ameaçado na democracia. Pelo contrário, nós confortamos a democracia local pela nossa postura, pela pluralidade, o respeito. Tem algumas pessoas que exageram em algumas coisas. Eu discordo da política urbanística do Mello de A a Z. Você vai ver aqui no plano diretor o quanto eu vou trabalhar nisso. Tá? Mas tem que respeitar o outro, porque senão você não tem diálogo, você não consegue fazer uma emenda no plano diretor, que eu pretendo agir nisso aí. O governo federal, sim, tem um problema. Hoje nós estamos muito reféns do Centrão. Então, há conciliações, há alguns acordos que nós somos obrigados a fazer porque nós sofremos um golpe no Brasil dia 8 de janeiro. Isso ninguém nega. Felizmente, no Brasil, e eu quando voltei para cá fiz um discurso sobre a democracia. A Constituição não é um caderninho, é uma folha de papel. O La Salle dizia que a Constituição é uma folha de papel, o que valia era a força do movimento social. Isso é uma bobagem. Né? Os grandes juristas, como Norberto Bobbio, como Hannah Arendt e outros, eu achei brilhante o papo que a gente teve aqui com o pessoal do Tribunal Regional Eleitoral. Você viu que todos citaram Norberto Bobbio, citaram o meu grande professor, meu mestre, quando eu entrei na Letras, que é o Noam Chomsky. Né? Então, eu estou de acordo com essa visão. Eu acho que a grande filósofa do século XX chama-se Hannah Arendt, o maior filósofo pensador vivo, 94 para 95 anos, chama-se Noam Chomsky, e no direito, ainda um direito muito positivista, Norberto Bobbio. Né? Quem não se pauta por esses pensadores não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Hoje, por exemplo, um bom exemplo que eu tenho de jurista é meu amigo Lênio Streck. Conheci Lênio Streck nos anos 80. Era funcionário da Caixa Econômica Federal de Santa Cruz, estudava Direito, eu fiz a cabeça dele. Eu era para ele ser candidato a prefeito em Santa Cruz em 82 ele foi. Então eu respeito muitas pessoas, suas trajetórias, as suas escolhas político-partidárias. Eu dialogo, como você me perguntou antes, você faz amigos com outro lado? Sim, não faço amigo com um cara que afronta a democracia, que não me respeita, etc. e tal. Por exemplo, o Nedel, eu sou amigo do Nedel. O Nedel é um católico ortodoxo, que não é a minha visão. Tá? Mas a gente dialoga muito. E nesse diálogo, o senhor acredita que para as eleições municipais a esquerda ela vai conseguir se dialogar mais, vai conseguir se unir mais?
Já dizia o pensador que a esquerda só se une na cadeia. Já melhorou. Mas, sinceramente, em Porto Alegre, nós não conseguirmos unificar as esquerdas é uma vergonha. Eu defendo que do PDT, passando pelo PSB, que eu não moro de amores, pelo PSB gaúcho, e pegando o que nós temos mais claramente esquerda, que é o PSOL, o PT e o PCdoB, deviam estar juntos, com um plano de governo, para ver o que fazer. Fazer com o urbanismo da cidade, a inclusão das cidades, o que fazer com uma pessoa idosa, fazer com as calçadas, que hoje está um escândalo. Então, acho que a esquerda tem que se unir. Mas eu estou muito determinado, como disse, a fazer algumas coisas. Como te disse, sobre a questão da pessoa idosa. Nós vamos lançar esse livro, que eu estou organizando com a Clara Abreu, que é uma farmacêutica. Somos 20 autores, que é Metamorfose da Vida. Vamos discutir o envelhecimento. Tá? Já falei até pelo Medina, que é da Frente Parlamentar, quero participar ativamente da Frente Parlamentar, da pessoa idosa aqui dentro, e fazer um lançamento desse livro em dezembro. Nós vamos começar semana que vem um conjunto de lives, de 2 em 2 pessoas. Vamos fazer 10 lives com os 20 autores. Tá? Vamos começar com a mais jovem, a Joelma tem 38, e a dona Giselde, que tem 83. Então nós vamos começar a mesclar e fazer um debate sobre a questão da pessoa idosa. Porto Alegre, infelizmente, não há uma política efetiva para a inclusão dos idosos, senão a gente ia arrumar as calçadas da cidade. Você falou sobre idosos. É uma fatia da população que não é mais obrigada a votar. E a gente tem visto nas últimas eleições o quanto está difícil do eleitor ir votar, não quer mais saber disso. Como incentivar esse idoso, esse jovem, esse adulto a votar, vereador? Em primeiro lugar, vou falar sobre os jovens. Eu participei de um papo que eu ouvi, fui como escutante, ouvinte, no Café da Alta Política que o Júlio Pujol faz uma vez por mês. Ouvi, inclusive, uma assessora aqui da bancada do Novo falar. Eu fiquei impactado com o papo da juventude. Nós não estamos escutando a juventude. Por isso que a gente fala um monte de besteira. Mas também os idosos. As pessoas idosas têm muito a nos ensinar. Eu quero fazer uma campanha, vote em qualquer idade. Vote em qualquer idade, diga quem você é, mostre o seu valor dos 16 aos 100. Vou fazer essa campanha pesadamente. Nas reuniões da CUTAB, que discutirão, por exemplo, calçada, eu já estou distribuindo panfleto na rua. Eu não perdi a mania do panfletinho preto e branco. Por mais que eu seja um sujeito de internet, de fazer live, que eu gosto, gosto de falar, enfim, mas o panfletinho ajuda bastante. Convidar as pessoas para participar. Convidar as pessoas, estar em contato com as pessoas. Porque eu acho que isso é uma forma de fazer com que a pessoa se sinta fazendo parte dessa roda também, não só na época da eleição também. Sem dúvida. Vereadora Adeli, foi uma aula. Muito obrigado pela conversa, pela história que o senhor nos traz sobre Porto Alegre. Uma Porto Alegre que a gente não para pensar, né? Não conhece. Hoje a gente pôde conhecer um pouco mais. Obrigado. Muito obrigado por ter voltado à Câmara e bom trabalho pela frente aí. Obrigado para vocês, e a TV Câmara sempre algo muito importante. Estamos juntos. Você que nos acompanhou, não esqueça que dá para rever esta e outras entrevistas da série no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais também. A série Caminhos na Política, aí conversando com os 36 vereadores sobre esses caminhos diferentes que se unem aqui no Parlamento. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.